Ouvinte gregário, obrigado pela sua companhia. Nesse programa, a gente sai um pouco da caixa, porque a gente fala de um assunto que não é diretamente ligado ao esporte, mas tem a ver com a nossa vida como um todo, e como o esporte é parte dessa nossa vida, a gente convidou aqui a Mariana Clark, que eu tive o prazer de conhecer no final da pandemia, e me impressionou um trabalho que ela faz, que é focar no luto. Essa coisa que a gente tem uma enorme dificuldade de lidar, mas que as coisas terminam, inclusive a nossa própria vida. E a gente se conheceu no final da Covid, onde estava muito presente o tema da nossa finitude. Agora, a conexão aqui é a seguinte, a palavra superação. E na superação, da gente viver essa perda e se reinventar. A história de caia 7 e levante 8. Então vamos conversar aqui com a Mariana, porque o trabalho dela parece que não, mas tem tudo a ver com o que a gente pratica como ciclistas amadores e profissionais. Mariana, bem-vinda a Gregário. Obrigada, Álvaro. Um prazer enorme estar aqui de novo com você. Tomara que eu consiga responder suas perguntas, porque não sou especialista no esporte, não sou psicóloga do esporte. Mas cada vez a gente acredita mais que corpo e mente são uma coisa só, e às vezes até a cabeça leva onde o corpo não consegue. Então, acho que tem mais a ver com... vamos descobrir isso junto com o ouvinte aqui. O trabalho que você faz de que não existe só um luto, não existe só um luto quando a gente perde uma pessoa muito próxima da gente, mas vários lutos. E quantos desses os seus estudos mostram que existe na vida da gente? Pois é, Álvaro, a gente vive numa sociedade onde as nossas experiências de dor, elas são ainda um grande tabu, né, e um estigma. E essa nossa relação com a finitude, que é essa sensação de não vou mais ver a pessoa que morreu, ou não vou mais sentir o cheiro da pessoa que morreu. Então, essa relação com a finitude, ela é muito desorganizadora. Leva a gente para um lugar de muita insegurança, né? E quando a gente pensa ainda mais em perder pessoas que a gente ama e também a gente mesmo morrer. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a entender um pouco mais sobre a nossa vida, por mais incrível que isso possa parecer. Mas falar sobre a nossa finitude leva a gente para um lugar de rever uma série de coisas, que é a possibilidade que o luto traz para a gente, de atualizar a nossa identidade, de fazer uma tentativa de construção de novos significados, ou seja, a partir de uma experiência de dor, eu posso tentar dar um novo sentido para a minha experiência, para a minha vida. Então, o luto, ele se caracteriza por um processo natural e esperado, desencadeado pelo rompimento de um vínculo. À medida que eu rompi um vínculo, inevitavelmente nós, indivíduos, entramos em processo de luto. É uma experiência individual, interna, e é uma manifestação normal frente a essa experiência de perda. E para além da gente perder pessoas que a gente ama, existe o que a gente chama de lutos não reconhecidos, que são outras experiências de dor e sofrimento agudo que a gente vai viver e que a nossa sociedade não os reconhece como luto, porque a gente vive numa sociedade que exige uma felicidade tóxica, que a gente já sabe que não é possível sofrer. E aí são elas, né? O divórcio, a perda de animal de estimação, a mudança de trabalho, aborto, infertilidade, síndrome do ninho vazio, o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Ou seja, todas essas experiências, elas alimentam as nossas vulnerabilidades e fragilidades, escancaram, né, tudo aquilo que a gente tem de ruim, porque é uma resposta, de fato, a um evento, um episódio que leva a gente para um lugar muito mobilizador. Falando de situações do esporte, desde pequenas situações onde a minha bicicleta foi roubada e eu não tinha seguro e não tenho dinheiro para comprar outra rápido, a um atleta profissional que se aposenta, o que a experiência mostra de como viver esse momento? Porque tem gente que fala assim, nem pensa nisso e vai para a próxima, mas é importante viver esse momento, é importante, não de uma forma masoquista, de gostar desse sofrimento, mas numa forma de digerir esse momento para ficar mais forte para a superação? É fundamental, Álvaro. A gente fala que se a gente não oferece para essas pessoas que estão em dor um espaço seguro, de afeto, de cuidado, de expressão e validação dessa dor, é muito difícil ela conseguir alcançar um lugar de crescimento, de transformação e ou de superação, que é o nosso tema hoje, né? Então, colocar debaixo do tapete tudo que emerge a partir de uma experiência de dor, a gente já sabe que não é saudável para o indivíduo.
Quanto mais a gente fala sobre essas experiências, quanto mais a gente se encontra com tudo aquilo que reverbera a partir daí, maior a chance da gente crescer e se transformar e ressignificar essa experiência como uma experiência positiva. Há um tipo de pessoas que vive melhor esse luto? A sua observação e a sua vida clínica indica que tem pessoas que quicam e levantam melhor e outras demoram mais e precisam de alguma ajuda para se superarem? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, são vários fatores, né? Primeiro, a gente fala sempre de uma flexibilização. À medida que eu sou uma pessoa mais flexível, à medida que eu sou uma pessoa menos rígida, do ponto de vista de modelo mental, maior a minha capacidade de me adaptar do ponto de vista de resiliência, né? Então, a resiliência que a gente fala do conceito da física, né? A gente voltar depois de um estresse ao nosso estado natural, isso não existe para o ser humano. Cada experiência que eu vou viver, eu vou aprendendo e crescendo de alguma forma. Então, a possibilidade que eu tenho de superar uma experiência vai depender muito da minha capacidade de me flexibilizar a essa experiência. O outro aspecto é a resiliência. A gente ouve falar que a resiliência é voltar ao nosso estado natural à medida que a gente vive um estresse. Isso para a física funciona, mas para o humano não funciona, porque a gente sabe que nós nunca mais somos as mesmas pessoas à medida que a gente vive todas as experiências que a gente acumula ao longo da vida. Mas vai depender muito da forma como eu me adapto a essa experiência. O que eu vou fazer com essa experiência? A resposta que eu tenho a essa experiência é o que vai me trazer, eventualmente, um lugar de superação ou um lugar de ressignificar essa experiência e elaborar e dar um novo sentido para essa experiência. E a gente pode até falar, em alguns casos, de beleza, por exemplo, na morte, de beleza, em casos de superação, né? E no momento, assim, eu passei 1 ano, 2 anos para me preparar para um grande evento esportivo. Uma ultramaratona, uma semana de desafio, uma prova de Ironman, o que quer que seja. E chegou lá, eu tive um problema mecânico que me tirou da prova. De uma forma imprevisível, minha roda quebrou e eu não tinha outra para trocar e não tinha como conseguir e aquilo me tirou da prova. É um luto, porque eu investi um tempo enorme para estar ali, eu tinha uma expectativa grande de conseguir meu objetivo e por uma coisa fora do meu controle, aquilo não vai acontecer. É fácil, num momento desse, você buscar coisas não era para ser, uma coisa de resignação. Essa atitude ajuda a viver esse luto? Indo para uma coisa do destino, metafísica? Eu acho que essas coisas que você chama de destino e metafísica talvez sejam questões mais existenciais e espirituais, né? Que é uma das dimensões que o luto afeta. Então, quando a gente vive uma experiência de rompimento e de fim do mundo presumido, que é isso, romper com expectativas e romper com sonhos e romper com uma história que já estava ali mais ou menos sendo contada e você já sabia mais ou menos o final, independente de você ganhar ou não a corrida, né, a prova, faz com que nessa hora tudo isso seja rompido. E aí leva a gente para esse mesmo lugar, que é um lugar de insegurança, de medo, de ameaça. Agora, qual é a sua capacidade de desenvolver recursos emocionais ao longo da sua vida? Qual foi a sua capacidade para que nesse momento você consiga se autorregular? Então, o que é a regulação emocional? É a minha capacidade de me adaptar e modular os meus estados emocionais. Ou seja, a vida não é sobre ausência de luto, de conflito, de dor, mas qual é a minha capacidade de me reorganizar e sair desse estresse. Voltar ao meu estado que não é o mesmo, mas é um estado novo, onde eu tenho que reaprender a viver a partir dessa dor, dessa perda ou desse rompimento desse vínculo. Que não é ficar no papel de vítima, de que tem alguma coisa externa de mim que eu não controlo e que isso não era para ser. Para algumas pessoas, infelizmente, é. E aí a gente vai para um lugar de muita impotência. Essa pergunta é ótima, porque quando eu não alcanço, quando eu não aciono, ou quando eu desconheço quais são os meus recursos internos para me adaptar a essa experiência de estresse, ou de dor, ou adversa. Né? Então, quando a gente não tem acesso a esses recursos, a chance de eu ir para um lugar de vitimismo é muito grande, e de impotência.
E aí, quando eu tenho acesso a esses recursos, quando eu sei o que eu preciso acionar nesse momento, falo, bom, estou no estresse. Qual vai ser a minha saída? Qual vai ser o meu movimento de autopreservação, inclusive, para que eu consiga tomar decisões, para que eu consiga trazer soluções novas para problemas que estão ali, que eu estou enfrentando, para que eu consiga sair do outro lado. E aí eu volto ao meu estado organizado. Não significa que é o mesmo estado anterior, mas é um estado de organização. No ciclo da vida, tem horas que, para quem é atleta amador, não cabe as horas do esporte. E aí você tem que esquecer do esporte porque nasceu filho pequeno, porque a rotina do trabalho ficou mais intensa, porque você acabou de casar, acabou de separar, que são pequenos lutos. Como viver esses momentos? E abrir mão de uma coisa que é importante para a sua saúde física e mental. Eu acho que, respondendo essa pergunta, né, assim, escolhas geram perdas, né? Efetivamente, quando a gente toma uma decisão, a gente está consciente de que a gente está abrindo mão do outro lado pelas razões que a gente achou que eram mais convenientes naquele momento, né? Então, esse processo de autoconsciência, Álvaro, é um processo que vai fazer a diferença. Eu optei por ter uma família, eu optei por seguir aqui esse ciclo vital. Em algum momento, pode ser que apareça o desejo de ter um filho. E aí eu vou fazer uma escolha. Porque essas decisões muito grandes na nossa vida requerem uma série de renúncias. Estou disposto a abrir mão daquilo que eu tenho hoje para essa nova vida, por exemplo, da paternidade? Ou estou disposto a abrir mão de algum sonho lá na frente porque agora eu preciso ganhar mais dinheiro e tenho que voltar e tenho que abrir mão do esporte? São escolhas diárias que a gente faz, né? E aí, quando a gente tem essa autoconsciência, a gente consegue tomar melhores decisões, né? Naturalmente. Tem um TED que eu gosto muito, que é uma estudiosa sobre a resiliência, ela chama Lucy Hone. E ela fez uma pesquisa dela de mestrado que não é quais são os passos das pessoas mais resilientes, né? O que fazer para se tornar uma pessoa mais resiliente. Mas o estudo dela de doutorado foi feito com pessoas que são consideradas resilientes, ou seja, passaram por situações de muito estresse na vida, como a perda de filho, situações de trauma e tudo, e conseguiram se refazer emocionalmente. E quais foram os 3 aspectos que ela percebeu na pesquisa dela de doutorado? Primeiro, a consciência de que a vida é feita de altos e baixos, de luz e de sombra, de perdas e ganhos, né, de dores e de amores. Quando a gente tem a consciência de que a gente vai viver momentos de muita dor e momentos de muito amor ou de muitas conquistas ao longo da nossa existência, a gente vai para o segundo aspecto que ela trouxe na pesquisa, que é, a partir daí eu vou me questionar mais. Se eu sei que eu vou viver experiências que não são experiências agradáveis, o que eu vou fazer com essas experiências? Quando elas chegarem para mim, eu não vou me sentir tão vítima e não vou me sentir tão escolhida, né? E vou tomar uma decisão. E quando aí, o segundo aspecto é esse, eu faço melhores perguntas para mim, questiono mais a minha vida através dessas experiências, e aí, quando eu questiono mais a minha vida, eu tomo melhores decisões, que é o terceiro aspecto que ela identificou em pessoas que são consideradas mais resilientes. Ou seja, a consciência de que a vida é feita de momentos melhores e momentos piores. A partir daí, eu vou me questionar mais, que é ampliar um pouco a minha função reflexiva. Por que essa experiência está acontecendo comigo? Para que ela está me servindo? Qual o sentido que eu vou dar para a minha vida a partir dela? Que é essa atualização de identidade que a gente faz no luto, né? E, por último, quando eu questiono mais a minha vida e as minhas escolhas, eu consigo tomar melhores decisões, consigo ter mais equilíbrio, consigo ter mais autoconhecimento, consigo ter mais autoconsciência. Então, é um ciclo, né? Agora, se eu sou um alienado ou se eu escolho me alienar, a chance de você passar por essas experiências e perder a oportunidade de crescer é muito maior, né? Mas aí também é uma escolha. Ou de demorar mais para sair desse lugar. Perfeito. Desse vale, né? Olhando picos e vales, subidas e descidas de montanha, de você estar ali embaixo e não consegue subir a próxima montanha. Exatamente. Porque o pulo do gato é exatamente esse. Eu sei que eu estou no estresse, que eu estou com um problema, mas eu preciso acionar ou desenvolver recursos antigos para poder sair dele.
E a vida é o dia inteiro, todos os dias a gente faz isso. Seja no esporte, seja no trabalho, meu trabalho, o seu trabalho, seja no trânsito, seja situações da nossa vida cotidiana. Por que a gente lida tão mal com o fim? Figurativamente, mas de forma real, com a morte? Porque é a única certeza que a gente tem, né? Como dizem os americanos, é pagar impostos e a morte. Mas eu, pessoalmente, me impressiono como é que a gente lida mal e fantasia que nada vai ter fim, que as coisas... até tem aquela frase famosa do sábio, né, do momento de alegria e do momento de tristeza, que isso também vai passar. Seja grande alegria, seja grande tristeza. Mas me impressiona o quanto a gente tem a fantasia de que só tem alegria e que se não tem só alegria, está tudo errado, a minha vida é um desastre. A gente vive numa sociedade que ainda trata a morte com muito tabu. E essa sensação de não vou mais ver a pessoa que eu amo, ou não vou mais sentir o cheiro da pessoa que eu amo, não vou mais dormir com a pessoa que eu amo, essa sensação é uma sensação que leva a gente para um lugar de muita ameaça, né? Então, quanto maior o amor, maior vai ser a dor, e a sensação de medo aumenta ainda mais na possibilidade da gente perder as pessoas que a gente mais ama, né? E também sobre quando a gente pensa na nossa finitude. Como é que eu vou deixar as pessoas que eu mais amo se eu morrer? Então, é muito desorganizador essa sensação de não vou mais ver a pessoa, não vou mais sentir o cheiro, não vou mais fazer aqueles programas que eu fazia quando essa pessoa ainda estava viva. Então, é um lugar, é um fundo do poço que a gente não gosta de sentir, porque emergem emoções e sentimentos que são muito inóspitos e que a nossa sociedade não os reconhece, né? Que é a raiva, a culpa, o arrependimento, a inveja, a tristeza profunda. Então, são emoções que a gente não pode sentir na nossa sociedade. Então, isso acaba virando um tabu e um estigma muito grande, né? Além desse medo e dessa dor profunda da gente pensar em perder as pessoas que a gente ama. E uma forma de se preparar para isso é o que você mencionou dos pontos do TED, por exemplo, de que entender que as coisas acontecem, entender que tem um aprendizado, entender que nada é necessariamente ruim ou bom e que às vezes uma coisa que aparentemente é ruim pode ser boa. É isso. A gente ter essa consciência leva a gente para desenvolver as nossas potências quando a gente estiver numa situação difícil, para que a gente aprenda e cresça com ela, né? As pessoas que são mais resilientes são pessoas que têm esse objetivo de crescer e dar a volta por cima, né? Então, isso é que vai fazer toda a diferença, né? A nossa capacidade elástica e plástica, não necessariamente a rigidez. O que vai fazer com que a gente cresça através de uma experiência de dor é o quanto que a gente vai se flexibilizar a ela, o quanto que a gente vai olhar para essa experiência, entender que faz parte da vida, infelizmente, como você falou. A única certeza que a gente tem é a morte, a gente só espera que a gente morra bem velhinho, mas até lá a gente vai viver uma série de coisas, porque a vida não é do jeito que a gente quer. E como, nesse momento, o que ajuda? Quando acontece essa perda, e trazendo aqui para o esporte, quando alguém tem uma grande decepção de um tempo grande que passou se preparando para uma prova, para um evento, e uma coisa fora do controle dessa pessoa, e não vamos nem entrar no aspecto mais psicanalítico de se a pessoa se auto-sabotou ou não auto-sabotou, vamos dizer que houve um evento externo. O que ajuda nesse momento? Ajudam os amigos? Ajuda um objetivo novo? Ajuda respirar, entender, aprender? Esse caminho vai ser muito diferente, né? Eu posso viver uma experiência como essa e querer, talvez, me silenciar mais e ficar mais isolado. Também é uma forma e uma estratégia de sobreviver a essa ruptura. Não significa que eu esteja efetivamente alienada e tentando colocar debaixo do tapete. É só um período que eu tenho ali de não querer falar muito sobre o assunto, e tá tudo bem, né? Outras pessoas podem ter mais a necessidade de falar e querer contar, e quanto mais a gente conta, mais a gente se supera, mais a gente cresce de novo. Nunca mais somos as mesmas pessoas à medida que a gente conta uma única experiência. A gente pode passar a vida inteira contando
e a gente vai absorver sempre alguma coisa de crescimento quando a gente conta inúmeras vezes essa mesma experiência. Então, vai depender muito do estilo da pessoa, da personalidade, da forma como ela, inclusive, vivenciou as outras experiências de perda que ela teve na vida, né? As preferências dela. Agora, em algum momento é importante saber o que ela vai fazer com essa experiência, né? É olhar para trás, é olhar para o retrovisor e saber, por exemplo, para um atleta, o que foi, onde que ele errou, aonde que o adversário foi melhor, o clima estava bom, eu prefiro correr na chuva, eu prefiro correr no sol. Essa visão de retrovisor, ela é muito positiva, especialmente quando a gente está falando do atleta. O que eu posso melhorar, o que eu poderia ter feito diferente, e aonde estão os meus erros, para que eu possa me superar, porque tem muito a superação comigo mesmo, né, efetivamente no esporte, né, que eu acho que esse talvez seja o maior desafio, não só do atleta, mas nós que não trabalhamos com provas que levam a gente, o nosso corpo e a nossa mente para um lugar de muito estresse, mas é um pouco disso, né, qual é o meu desejo em crescer a partir dessa experiência, para eu estar melhor na experiência seguinte. Você falou uma coisa que me despertou uma pergunta, de contar várias vezes. Ao contar várias vezes, você vai acertando uma versão que emocionalmente é mais confortável para você, e isso até consolida na memória, e você vive melhor aquela perda? É curioso, né, Álvaro, isso que você está falando, porque a narrativa, ela é muito terapêutica, né? É como a escrita. A narrativa, nesse caso, ela é terapêutica assim como a escrita, assim como se você estivesse escrevendo sobre aquela história. É claro que outros aspectos, à medida que você vai andando para frente, né, se a gente for pensar numa metáfora, quando você vai andando para se encontrar com esse lugar de elaboração e deixando para trás a sua experiência de dor, você vai vivendo novas experiências e essas novas experiências são agregadas à sua história de dor. Então, chega um momento até que essas experiências se confundem com a sua primeira narrativa contada lá atrás, né? E isso é muito comum, porque você vai trazendo novos elementos para essa narrativa, não só os elementos da própria história que você viveu, mas outros que vão se adaptando à tua vida. E aí você vai contando a partir de novas adaptações que você já fez, né? Então, é curiosa essa narrativa, porque ela nunca vai ser a mesma, né? E é um quebra-cabeça, que você vai encontrando uma pecinha aqui, outra pecinha ali, e aquilo vai fazendo sentido, e aí tem um insight aqui, tem outro ali, e aí você vai reconstruindo uma história a partir daí, para que você consiga acreditar nela de que é possível você se superar, mesmo ela tendo sido fragmentada e reconstruída depois. E a gente não está falando de mentira, a gente está falando dessa narrativa e que involuntariamente ela vai acontecendo para que você viva melhor aquela dor daquele momento. Por exemplo, me ocorre o filme que foi refeito há pouco tempo, A Sociedade da Neve, sobre o desastre o avião dos Andes. Dos sobreviventes, a narrativa recontada, e eu até tive a oportunidade de conhecer um dos sobreviventes e assistir uma palestra dele, o Fernando, mas eu imagino que, na sequência do tempo, a história dele foi mudando um pouco o jeito que ele conta, e ficando mais engrandecedora e confortável para ele. Não no sentido da mentira, mas no sentido de que ela ficou melhor. No sentido da apropriação. Eu me aproprio dessa história de ter ressignificado essa experiência. Então, é como se eu virasse um guardião de mim mesmo. Né? E isso é muito interessante, porque é isso, eu dei conta dessa situação. Né? É você chegar num lugar de que você deu conta dessa situação. Então, você consegue construir uma narrativa muito mais completa sobre aquilo. Né? Eu dei conta, eu fui capaz, eu bato no peito e falo, essa experiência eu posso colocar aqui na minha mochila como repertório existencial para a minha vida. E ela vai sendo enriquecida naturalmente, porque você continua vivendo e essas experiências vão sendo misturadas nas suas experiências, né? Então, ela vai ficando melhor do ponto de vista de apropriação, de construção de narrativa, né? De colocar os elementos certos, de dar nome, de nomear as emoções, de entender melhor o sentido daquelas pequenas experiências que se juntam e formam uma experiência grande, né? E isso é ressignificar uma história, né? Elaborar uma experiência de dor,
de deixar de ser vítima da dor? Completamente, completamente. E aí é você olhar para trás e falar, venci. E essa é a beleza, né? Essa é a beleza de uma experiência de dor, né? Venci ou cresci? Ou, parafraseando o Jung lá, o que não me mata me faz mais forte. Todos esses verbos cabem. Elaborei, ressignifiquei, venci no sentido de venci as dificuldades, né? Que nascem a partir daí. E do seu trabalho, e você trabalha com o público geral e não especificamente com atletas, o que você conclui que a gente, nesse momento do século XXI, está aprendendo a lidar melhor e se superar melhor? Até porque tem coisas que eu leio, e aqui é um hiperlink, mas os baby boomers, do qual eu faço parte, tiveram uma ilusão de que o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial e até os anos 80, viveu um período de riqueza e estabilidade que nunca aconteceu na história humana. E que a minha geração tem a falsa premissa que isso é normal. E hoje ela está atônita que nada é previsível e nada é normal, e o tempo todo, seja porque é a Covid, seja porque é a guerra aqui, seja porque é a guerra ali, seja porque o preço de uma coisa sobe, porque o que eu conseguia comprar eu não compro mais. Como é que você, no teu estudo e no teu trabalho clínico, está vendo a nossa capacidade de se superar? A gente está conseguindo fazer isso melhor? Olha, Álvaro, é uma pergunta boa, né? Porque, assim, quando a gente começa a pensar na nossa capacidade de se superar, de resiliência, né, dos tempos que a gente está vivendo, a gente coloca naturalmente um dos fatores de proteção, né, que a gente falou da resiliência, de se flexibilizar, da gente ter essa capacidade de voltar ao nosso estado. A gente está falando muito de uma autoconsciência, né, ou seja, de uma possibilidade de ampliar minha função reflexiva, né? E quando eu tenho essa capacidade de ampliar minha função reflexiva, eu tenho um equilíbrio maior na minha vida, eu tenho uma autopreservação maior, né? Então, eu acho que a gente está se dando conta de que essa ampliação de consciência nada mais é do que isso. O único controle que eu tenho sobre tudo isso que você traz como cenário social, político e tudo, é aqui dentro, né? A única coisa que eu consigo controlar é o que está aqui. São as minhas escolhas, a minha potência, né? Então, quando a gente pensa no autocuidado como um grande fator para a gente conseguir superar melhor tudo isso que a gente está vivendo, e aí eu não falo do autocuidado como um equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, que isso para mim não existe, a gente está falando da saúde mental às vezes de uma forma muito leviana e negligente. Eu falo da saúde mental, que é a minha capacidade de colocar a minha voz em espaços que eu acho que ela vai reverberar positivamente, a minha capacidade de impor os meus limites, a minha capacidade de pensar que a minha autocrítica, eu preciso suavizá-la porque ela não está me ajudando, não está me fazendo bem, né? Então, uma série de coisas que eu acho que a gente pode fazer pela gente para que a gente possa se sentir minimamente preservado de todos esses barulhos externos que a gente é atravessado diariamente na nossa sociedade, né? Então, não a gente está falando de fome, de desemprego, de guerras, de pandemia, de um país que a gente vive, que é um país que não oferece dignidade para a gente poder exercer a nossa resiliência, exercer a nossa flexibilidade para não adoecer, né? Então, nós somos atravessados por questões sociais muito dramáticas que eu não sei se elas superam a nossa capacidade de se superar, sabe? A nossa capacidade de ter que ser resiliente o tempo todo, né? Porque fica uma conta que não fecha, né? Se a gente pensar para pessoas que não são privilegiadas como nós, essa conta não vai fechar nunca, né? Então, é complexo. Agora, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance do ponto de vista de autopreservação, né? O que é esse barulho interno que tem aqui dentro que me impede de dar os passos que eu tenho que dar, que me impede de sonhar, mas que são barulhos que me incomodam. Então, como é que eu vou olhar para eles e tentar botar cada um na sua caixinha para que eu consiga ter minimamente uma sanidade mental para dar conta de tudo isso que você traz, como um cenário, né? Mas não é simples.
Eu li um estudo interessante de o quanto a atividade esportiva é importante, e até para pessoas que vivem sob alto estresse, porque quem vive sob alto estresse está numa sensação de impotência muito grande na sua vida profissional, né? E na hora que você fala assim, vou sair e vou pedalar 1 hora nesse ritmo com esse resultado, e você vai lá, faz e volta, você fala, nossa, eu sou capaz. Então, eu não sou um fracasso absoluto, como eu estou me sentindo na minha rotina de trabalho. Mas eu consigo, e se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer outras coisas. Então, o quanto esse é um elemento de saúde mental fundamental para quem vive sob um alto nível de estresse, e é independente do seu nível econômico, porque todo mundo está sob ameaça se vai ser demitido, se a empresa vai fechar, se eu estou atrasado, enfim. Faz sentido? Faz total sentido, Álvaro. Assim, eu costumo dizer que essas pessoas são as pessoas que são mais formadoras de opinião, porque elas se respeitam mais, elas sabem quais são os seus limites. E quando a gente sabe quais são os nossos próprios limites, a gente é muito mais respeitado pelo outro, né? A forma como eu ensino você a me tratar é a forma como eu me trato. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa que já entendi que aquele esporte de manhã ou à noite, não importa, ou na hora do almoço, vai me ajudar a me autorregular, eu tenho uma capacidade muito maior de administrar os estresses do dia a dia. É como se eu estivesse recarregando a minha bateria interna. Não pegar uma estrada com o tanque vazio. Se eu pegar uma estrada com o tanque vazio, meu motor vai pifar e o carro vai parar. Então, o esporte ele é considerado naturalmente um fator de muita proteção. A rede de apoio, você tinha até me perguntado. O esporte, a rede de apoio, coisas que a gente faz que são prazeres que a gente coloca na nossa vida e que fazem muito sentido, né? E esses prazeres são prazeres naturalmente que, de alguma forma, quando a gente pensa, puxa, é o tal do flow, né? Prazeres que não são prazeres efêmeros, obviamente, são prazeres que trazem hoje uma sensação de muito bem-estar e que essa sensação pode perdurar e perpetuar em outros aspectos da minha vida, que é o que a gente chama do flow, por exemplo, né? Traz bem-estar, eu não vejo o tempo passar, aquilo recarrega as minhas energias para que eu dê conta no dia seguinte. De novo, vai ter estresse, vai ter adversidade, vai ter conflito, vai ter dor e vai ter sofrimento. Qual é a minha capacidade de me autopreservar nisso, né? Que é o pulo do gato. Mariana, queria te agradecer muito aqui. Eu acho que dando metaforicamente uma dica para quem nos ouve, toma um gole d'água, bota o pratinho na frente, alivia o câmbio, respira, e se você está num momento difícil, e todos nós passamos por momentos difíceis, confia, olha lá para cima para o pico e vai. É isso, muito bom. Respiração é uma ótima decisão também, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente não puxa o ar como a gente deveria, né? E oxigenar o cérebro ajuda a gente a tomar melhores decisões também, né? Então, muito obrigado, Mariana. Eu acho que a gente cumpriu de ter uma conversa que estamos falando de coisas muito mais amplas que o esporte, mas que traduzem para o esporte porque ele faz parte do nosso todo. Muito bom. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Mariana, vai estar aqui o link dela no Instagram. E vamos ver se a gente se encontra mais vezes aqui na Gregário. Muito bom, foi um prazer, Álvaro. Sempre uma delícia nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez pelo convite.